fulano se foi. Agora é só lembrança. Mas e se não for só isso? E se a morte não fosse o fim? Muitas vezes encaramos a morte como o ponto final. Mas e se eu te disser que ela já foi vencida? Você já pensou o que acontece depois da morte? Já parou para pensar que talvez a vida aqui não seja tudo? E se tudo o que você acha que termina, na verdade, continua? Hoje vamos conversar sobre a vitória mais poderosa da história, a vitória sobre a morte. E como ela muda tudo na minha vida e na sua vida, aqui e agora. Vamos pensar juntos na realidade da morte. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, de 21 e 22, ele diz assim: assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem. Temos nesse contexto a colocação de que a morte entrou no mundo através de Adão e por conta do desvio humano, todos foram afetados pela morte. Foi aí que surgiu em nós o sentimento da dor, da perca, do medo do fim, o vazio da existência sem propósito. Pense comigo, quantas vezes você já sentiu algo ruim ao perder alguém e teve medo do fim? Quantas vezes a gente corre atrás de sentido, de prazer, de sucesso, mas por dentro continua faltando algo? Como se a gente soubesse que tudo vai acabar e pronto. O que ocorre é que o pensar na morte ainda governa muito do que fazemos, direta ou indiretamente. É por isso que necessitamos da redenção, a qual só é alcançada por meio de Cristo, que venceu a morte de uma vez por todas. Jesus venceu a morte. 1 Coríntios 15, 20 continua e diz: mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. A ressurreição, queridos, é a prova de que a morte não é o fim. A verdade é que Cristo foi ressuscitado. Ele é o primeiro de todos os homens. Depois, os que estão ligados em Cristo sairão vitoriosos sobre a morte. Em Cristo, tudo está consumado. Ele tem a palavra final. Quero que você entenda de forma bem definitiva: a ressurreição de Jesus mudou a história. Ele não é só uma esperança futura, ele é a transformação completa do presente. Deus fala diretamente pelo profeta Isaías no capítulo 26, verso 19, diz assim: os mortos do nosso povo voltarão a viver, os seus corpos ressuscitarão. Jesus é a esperança para todos aqueles que creem nele. Jesus venceu o maior inimigo de todos, a morte, e isso muda tudo. Querido, ele venceu a morte e, da mesma forma, ele também venceu tudo o que nos aprisiona aqui. Muitos esses dias estão a lamentar, a plantear,
porque para eles a cruz parecia derrota, mas era só o começo. A morte parecia final, mas a cruz só foi o intervalo. A ressurreição é o verdadeiro final feliz. Ele é vivo e real. Agora lhe pergunto, o que significa para você? Viva com esperança. Se Jesus venceu a morte, por que você precisa viver com medo do futuro? Os mortos do nosso povo em Cristo vivem. Cristo destruiu todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes. O último inimigo que nós vamos destruir em Cristo será a morte. Você já pensou em como a ressurreição impacta direto a sua vida? Você crê que Jesus venceu a morte por você? Querido, a ressurreição nos tira do medo, dá-nos esperança, propósito e vitória. Você talvez possa estar sentindo que algumas áreas da sua vida estão mortas. Seu casamento, sua fé, seus sonhos. Mas saiba que Jesus é especialista em restauração. Comente aqui embaixo o que você sente agora ao saber que Jesus venceu a morte. Hoje pode ser o seu dia da vitória. Confie sua vida a Jesus. Ele já venceu por você. E como a morte não é o fim, então agora é o começo. Esse é apenas o início. Durante a semana, vamos explorar mais sobre o impacto da ressurreição. Acompanhe todo o nosso conteúdo desta semana. Se essa mensagem tocou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Jesus é a vida e na vida dele temos vitória sobre a morte. Tchau, querido!